corrigi os exercícios da listinha da semana passada, tá? Aquela listinha ali que eu coloquei de exercício extra é a última que eu vou colocar assim de extra, tá? Assim, eu pretendo focar mais em utilizar a apostila agora, tá? Não sei se todos vocês estão com o volume 3, na verdade eu não peguei o volume 3, eu pego essa semana, tá? Então, aí a gente vai começar a usar ali a apostila de novo, né, mais vezes, e aí quando eu colocar alguma coisa no Class ali, então vai ser para nota mesmo, tá? Outra coisa, semana passada foi muito, muito enrolado, teve um monte de coisa que estava para fazer. Eu tinha prometido colocar uma listinha para nota, né? Aí acabei não conseguindo, tá? Eu espero que essa semana estabilize, né? E aí eu consiga colocar essa listinha aí, tá? A gente tem até o final do mês aí, tá? Dia 8, né? A gente tem até o final do mês aí para fazer essa listinha aí. Tá? Para ser uma das notas do segundo bimestre, tá? Que daí a gente tem a gente tem a prova, o simulado, né? A gente não sabe como é que vai ser feito o simulado, se vai dar para fazer virtual, mas teria a prova, o simulado, e eu vou colocar essa lista de exercícios aí, tá? Bom, então vamos lá. Vamos corrigir os exercícios da semana passada. Nós estávamos falando de troca de calor, tá? Professor, Então, oi. só rapidinho, você passou o capítulo 7 de Física 2? Não, aí, ficou no meio dos exercícios esse capítulo aqui, achei que tinha passado já. Nem reparei nele, na verdade. A gente faz ele hoje, então, e termina aí. Porque daí depois do capítulo 10. Percebi que tá faltando alguma coisa. Depois do capítulo 9 ou 10, deixa eu ver. 9 é revisão. O capítulo 10 de dilatação superficial e linear, a gente já tinha adiantado essa parte antes. Tá? A parte de dilatação a gente tinha adiantado antes. Logo que a gente saiu pra quarentena aí, essa parte de dilatação a gente já fez. Então, realmente faltou o diagrama de fases, tá? Um pouquinho no meio, eu não tinha percebido. Então, a gente termina isso aí hoje, a gente mata isso aí hoje, tá? Mata essa apostila hoje, e aí, o que se sobrar tempo, a gente faz alguns exercícios aí, tá? Mas vamos lá. Deixa até aberto aqui. Ó, então, o primeiro exercício da lista que está lá no Class, né? Qual é a quantidade de calor que devemos retirar de 250 gramas de água a 25 graus Celsius para congelá-la completamente? Tá? Bom, vamos lá. Então, a nossa massa de água é 250 gramas. Tá? A temperatura inicial dela é de 25 graus Celsius. E aí eu quero congelar. Então, eu quero gelo a 0 graus Celsius. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, essa água que está a 25, eu tenho que diminuir a temperatura dela até 0. Tá? Para ela poder congelar. E aí, quando essa água chega aqui no 0, a gente faz a solidificação. Então, aqui nós temos a água e aqui a solidificação. Então, a gente tem duas etapas aí. Tudo bem? Bom, a primeira etapa, que é a variação de temperatura, é o quimacete. A segunda etapa, que é a transformação de líquido para sólido, é o quimose. Tá? Então, aqui vai ficar, vamos lá, a massa de água 250, calor específico que é 1, e ΔT, temperatura final menos inicial. Então, a temperatura... Opa, tá ao contrário. Final 0 menos inicial 25. Tem que dar negativo isso aqui, né? Então, aqui fica 250 vezes 25. Menos 25, caramba. 0 menos 25, menos 25. Então, vai dar menos 6.250 calorias. Então, é menos aqui, esse menos, ele sai, né? Para você congelar, diminuir a temperatura da água, você tem que tirar o calor dela.
Então, esse menos quer dizer que a água está perdendo calor. Ela perde calor para você poder fazer essa variação para baixo aqui de temperatura. Agora, vamos lá, o que mole? A massa é 250. E agora aqui tem um detalhe. Na lista está falando calor latente de fusão da água. Mas a fusão não é para derreter o gelo? Então, só que a fusão e a solidificação são transformações opostas. Uma é com ganho de calor, a outra é com perda de calor. Só que é a mesma transformação, só que é sentido oposto, né? Então, o calor latente ele continua sendo o mesmo. Se o calor latente de fusão é 80, o calor latente de solidificação também é 80. Tá? Mas tem um detalhe, né? Quando for solidificação, eu estou retirando o calor. Então, eu tenho que colocar o menos. Pode colocar o menos aqui ou o menos aqui na frente, não importa. Tem que aparecer esse menos quando for uma transformação que está retirando calor. Então, aqui vai ficar menos 20.000 calorias. Tudo bem? Bom, como eu quero o calor total nessa transformação aí, então a gente vai somar, né? Os dois são negativos, então a gente soma e mantém o sinal de menos. 0, 5, 2, 6, 2 e põe o menos aqui. O meu calor total é de menos 26.250 calorias. Tá? Então, eu retirei todo esse calor aí para poder congelar a água. Tá? E aí, quando a água termina de congelar, ela vira gelo, ela vai virar gelo a 0 graus Celsius. Tá? Você pode até continuar tirando calor, mas quando ele pediu até 0, a gente para por aí. Tá? Alguém tem dúvida nessa questão? Tudo bem? Não, senhor, tranquilo. Tá? Bom, a questão seguinte é parecida, só que ela vai envolver todas as etapas. Só tem um detalhe que eu arredondei um valor de calor específico ali, então a resposta das alternativas vai dar aproximada, não vai dar exata. Tá? Mas vai dar bem pertinho do valor correto. Tá? Eu fiz essa aproximação aí. Eu aproximei o valor do calor latente, né? Daqui a pouco eu já falo qual que foi. Só que depois eu esqueci de aproximar o resultado final ali das alternativas. Tá? Ó, então vamos lá. Qual é a quantidade de calor absorvida para que um litro de água congelada a menos 20 graus Celsius vaporize e chegue à temperatura de 130? Aí dados, tem todos os dados aí. Ali no último, né, o calor específico do vapor, o original era 0,48, o exercício original. Mas aí eu falava, vamos colocar 0,50, né? E só que eu esqueci de colocar mexer na alternativa final aí. Mas tudo bem, não vai mudar muita coisa, né? Bom, vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos gelo a menos 20, e aí eu vou esquentar esse gelo até ele virar vapor a 130. Então, a gente vai ter várias etapas aqui, ó. Então, eu tenho menos 20 graus Celsius, aí eu vou aquecer esse gelo até 0 graus Celsius. Aí aqui eu vou fazer a fusão. Continua no 0 graus Celsius enquanto faz a fusão. E aí depois aqui nós temos água líquida. H2O líquido. Eu vou aquecer até 100 graus Celsius. Aí eu vou fazer a ebulição. A ebulição termina ainda a 100 graus Celsius. E aí depois eu vou esquentar o vapor até 130 graus Celsius. Então a gente vai ter aqui, ó, 5 etapas do nosso problema aí. Tá? Vamos lá. Primeira etapa. Primeira etapa, eu vou aquecer o gelo. Aquecer o gelo é o quimacete. Mudança de temperatura de menos 20 para 0 é o quimacete. Bom, a massa. Ai, faltou a massa, esqueci de falar da massa. A massa. Ele colocou que é 1 litro de água, que isso aqui é igual a 1 quilograma, que é igual a 1.000 gramas. Tá? Lembra que você falar que 1 litro é 1 quilograma, ele vale para a água, né? Por conta da densidade da água. Tá? Você não pode fazer isso com qualquer substância, só com a água que vale. Tá? Então, falar que 1 litro é 1 quilograma, tá? É para água. Qualquer outra substância não seria correto. Tá?
Então, como um litro é 1 kg e a gente usa grama, então são 1.000 gramas. Então, aqui vai ficar massa 1.000, calor específico 1, variação de temperatura final menos a inicial. Então, aqui vai ficar 1.000, 1.000 vezes 1.000, menos mais 20. Então, 1.000 vezes 20. A gente vai ter 20.000 calorias. A primeira etapa aí. Tá? Na segunda etapa, aí eu vou fazer a fusão. Aí eu vou derreter esse gelo aqui. Então, no caso da fusão, é o que mole. Então, vai ficar a massa, que é 1.000, e o calor latente, que é 80. O calor latente de fusão é 80. Então, aqui vai ficar 80.000 calorias. Bom, agora eu cheguei, o gelo derreteu, virou água a 0 graus Celsius. Essa água a zero eu vou aquecer até 100. Então, aqui é de novo que macete. Então, 1.000, calor específico da água é 1, temperatura final menos inicial. Então, vai ficar 1.000 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5 calorias. Tá. Vamos lá. Agora, a água eu aqueci do 0 para o 100. Do 100 ela começa a sofrer a ebulição, ela vai virar vapor. Então, mudança é que mole. Passa a fazer que mole. Então, aqui vai ficar 1.000 vezes 540 do calor latente. De ebulição. Ele colocou aí calor latente de vapor, né? É do vapor. Do vapor para a água, da água para o vapor. Aqui vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a nossa última etapa, que é o aquecer o vapor. Então, de novo, é que macete. Então, vai ficar 1.000 vezes 1 vezes meio, né? E aqui é o ΔT. O ΔT aqui, ó, é 30 graus Celsius, tá? Do 100 para o 130 vai dar 30 graus Celsius. Vou colocar 30 aqui direto, senão não vai caber. Tá? Então, aqui vai ficar 500. Peraí que eu acho que eu errei ali no comecinho, né? Aqui eu coloquei 1, mas acho que é meio. É meio. Já corrige aqui, então. Então, 500 vezes 30. Então, aqui vai dar 15.000 calorias. Vamos voltar aqui para o comecinho, então? Aqui é meio, né? 0,5. Aqui dá 500 e aqui fica 10.000. Bom, aí é só somar tudo, né? Ele quer o calor total da transformação. Então, vamos lá. 10.000, 80.000, 100.000, 540.000 e 15.000. Somando 0, 0, 0, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 4 aqui. Vai 1, 7. Então, meu calor total fica 74.500 calorias. Tá? Opa! 745.000 calorias. Ele tem a alternativa que dá quase aí, né? 749.400. Tá? Mas é essa alternativa aí. Tá próximo dos 745.000. Tudo bem? Certo aí, pessoal? Certo, senhor. Tudo certo, senhor. Tá. Vamos fazer a do... Ó, uma questão caiu no Enem. Tá? Para quem de vocês estiver mais focado no Enem, ao invés da carreira militar, né? Essa questão aí é importante. Tá? Para vocês verem como é que pode cair assim nessas provas, né? Bom, aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius.
No entanto, a temperatura ideal para o banho é 30 graus Celsius. Mas você não quer ficar assado durante o banho, né? Por isso, deve-se misturar água aquecida com água à temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Bom, vamos lá. Ele não passou as massas, mas ele pediu a razão. O que seria a razão, né? É uma massa dividida pela outra. Então, vamos lá. Então, eu vou chamar de MQ, a massa de água quente, eu não sei quanto que vale, mas também não tem problema. Tá? A temperatura inicial é de 70 graus Celsius e o calor específico ele não falou também, mas a gente vai ver que também não faz diferença. Tá? A massa de água fria também a gente não sabe, né? Mas ele quer saber a razão. A temperatura inicial é 25 graus Celsius e o calor específico a gente não sabe também. É o da água, né? O da água seria 1. Mas eu vou deixar sem, deixar só o C, para você ver como é que vai ficar. E ele falou que a temperatura final da mistura é de 30 graus Celsius, isso. A temperatura final é de 30 graus Celsius. Então, eu estou fazendo uma mistura de água quente com água fria. Lembra que na mistura, quando eu somar as quantidades de calor, tem que dar 0. Então, a quantidade de calor da água quente mais a quantidade de calor da água fria. Tá? Mas como é que você vai somar e vai dar 0? Bom, lembra que um ganha e outro perde calor. Então, a água quente vai perder calor e a água fria vai ganhar calor. Tá? Então, na verdade, um desses aqui seria negativo. Só que a quantidade de calor trocada é a mesma. O tanto que um ganhou é o tanto que um perdeu. Então, se um ganhou 10 mil calorias, o outro perdeu 10 mil calorias. Então, mais 10 mil menos 10 mil tem que dar 0. Por isso que quando a gente vai fazer troca de calor, a soma de todos os calor vai dar 0 aqui no final. Tá? Bom, então aqui eu tenho mudança de temperatura, né? É quimacete para água quente, mais o quimacete para água fria tem que dar 0. Então, ó, a massa de água quente vezes o calor específico vezes temperatura final menos inicial. Passei o traço aqui, não vou usar o espaço. Mais a massa de água fria vezes calor específico vezes temperatura final menos inicial. Isso aqui tem que dar 0. Tá? Deixa eu apagar isso aqui que não vai. Ó, o Czinho do calor específico eu tenho nos dois lados aqui, né? A gente pode cortar. Está igualado a 0. Tá? Como está igualado a 0, eu consigo cortar todos os termos. Corta o C aqui, corta o C aqui. E aqui não tem o C, então eu posso cortar também, né? Tá? Então a gente vai ter, ó, a massa de água quente vezes menos 40, mais a massa de água fria vezes 5. Isso aqui igual a 0. Vou jogar esse aqui para cá. Ele fica negativo. Então, eu tenho menos 40 mq igual a menos 5 mf. Tá? Bom, ele quer ele quer o MQ, ele quer a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Bom, então é a massa de água quente dividido pela massa de água fria. Quando ele fala razão, é uma divisão. Então, ele fala na ordem que ele quer essa divisão. Então, seria a razão entre a massa de quente e pela massa de frio. Então, é a massa de água quente dividido pela massa de água fria. Então, se vai estar dividido pela massa de água fria, isso aqui vai ter que vir aqui embaixo dividindo. Bom, só que esse menos 40 eu vou jogar aqui para baixo dividindo também. Então, eu vou ter que MQ dividido por MF é igual a menos 5 dividido por menos 40. Menos com menos dá mais. 5 dividido por 40 dá 0,125. Tá? Então fica aí a alternativa B. Certo? Bom, vamos para a próxima questão.
Próxima questão diz o seguinte. Quando misturarmos 1 kg de água a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 gramas de água a... Ele quer saber a temperatura final. Então, vamos lá. Eu tenho a massa 1, que é 1 kg, que é 1000 gramas. A massa 2, que é 2 kg, que é 2000 gramas. A massa 1 para uma temperatura inicial de 70 graus Celsius. E a massa 2 para uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura final do sistema. Então, eu tenho uma troca de calor. Massa 1 mais a massa 2. A quantidade de calor da massa 1 mais a quantidade de calor da 2 é 0. Tá? Bom, então aqui vai ficar, como é mudança de temperatura, é o Q-macete da 1 mais o Q-macete da 2. Isso aqui igual a 0. Então, a gente troca aqui, né? A massa é 1000 vezes 1 vezes temperatura final menos inicial. Mais 2000 vezes 1 vezes temperatura final menos inicial. Isso aqui igual a 0. Bom, aqui dá pra gente facilitar, né? Bom, aqui vai ficar 1 vezes 1. 1, né? 1 vezes T, T. 1 vezes menos 70, menos 70. Mais 2 vezes T, 2T. 2 vezes menos 10, menos 20. Isso aqui igual a 0. Então, vai ficar 3T menos 90 igual a 0. 3T igual a 90. T igual a 90 dividido por 3, que vai dar 30 graus Celsius. Então, a gente fica a alternativa C. Tudo bem? Então, Certo? Então, vamos para o último. O último é um pouquinho... Vou prestar um pouquinho mais atenção para resolver ele. Tá? Porque o 1 ele vai ter 3, ele não vai ter Q1, Q2, né? Ele vai ter Q1, Q2, Q3. Tá? A gente vai ter que fazer Q1, Q2 e Q3. Então, vou apagar aqui porque a gente vai precisar de espaço, né? Ó, então, vamos lá. Uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas, a uma temperatura de 230 graus Celsius, é mergulhada dentro de um recipiente de capacidade térmica desconhecida que contém 200 gramas de água. Inicialmente é 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura do equilíbrio térmico do sistema cobre mais recipiente mais água é de 25 graus Celsius, determine a capacidade térmica do recipiente que contém a água. E aí tem os dados. Ó, então vamos lá, vamos separar aí. Ó. A gente tem o cobre. Essa caneta aqui não me ajuda. O cobre. A massa de cobre aí, 200 gramas. A temperatura inicial do cobre, 230. E o calor específico do cobre é 0,03 caloria por grama grau Celsius. Tá. Aí a água. A massa de água é de 200 gramas também. A temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. E o calor específico da água é 1. Bom, e aí nós temos o recipiente. Bom, o recipiente ele não vai ter massa, mas a temperatura inicial do recipiente é 20 graus Celsius. Por que é 20?
Porque no começo do problema, a água está dentro do recipiente, então eles têm que estar em equilíbrio térmico. Eles têm que ter a mesma temperatura. Tá? Então, o recipiente tem 20 graus Celsius. Ele perguntou a capacidade térmica do recipiente. Só que a gente tem que lembrar que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Tá? Então, isso aqui vai surgir ali no meio do que macete. Tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho Q1, Q1 não, Q do cobre mais o Q da água, mais o Q do recipiente igual a zero. Tá? Nossa, tá ruim essas canetas aqui. Eita. Fui encher esses dias. Tá. Então vamos lá. Aqui é o quimacete mais o quimacete do cobre. Mais o quimacete da água. Mais o quimacete do recipiente. Ele falou que a temperatura, ele deu uma temperatura final também, né? 25. Então o sistema ele termina com 25 graus Celsius. Então aqui é do recipiente. Tá. Vamos jogar os dados então. 200 vezes 0,3 vezes temperatura final 25 menos 205. 205 não, 230, vai dar 205, né? Mais massa 200, calor específico 1, temperatura final menos inicial. Mais. Ó, agora aqui, ó, esse MC é a capacidade térmica, que é o que a gente quer saber. Então a gente deixa aqui a capacidade térmica. Vezes variação de temperatura. É igual da água, né? 25 menos 20. Isso aqui tem que dar zero. Agora vamos resolvendo aqui. Aqui vai dar. Opa, faltou um zero aqui, né? 0,03. Então aqui vai dar 6 vezes 205 mais 200 vezes 5 mais C vezes 5. Isso aqui é igual a zero. Na verdade, aqui é menos 205. Então aqui vai dar menos 1.230 mais 1.000 mais 5C igual a zero. Aqui vai dar menos 230 mais 5C igual a zero. Então, vou ter que 5C igual a 230. Então, o meu C é 230 dividido por 5, que vai dar zero não, né? Apaguei. Fechei aqui, né? É o item A, 46. 46 caloria por grau Celsius. Então tá aí. Essa é a capacidade térmica do recipiente. Tudo bem? Dúvida nesse exercício? Tá, professor. Bom, vamos lá então? Vamos para o capítulo 7 da Física 2.
Bom, vamos lá. Então, capítulo 7, diagrama de fases. O que vem a ser o diagrama de fases, tá? O diagrama de fases é um gráfico que ele vai me dizer a temperatura e a pressão que uma substância vai mudar de fase, vai passar de uma fase para outra. Como assim, a temperatura e a pressão? Não é sempre a mesma? Não, tá? A temperatura de ebulição da água, por exemplo, ela é 100 graus Celsius em uma atmosfera. Ou seja, no nível do mar. No nível do mar, a água ela vira vapor nos 100 graus Celsius. Só que quanto mais você estiver elevado, né, quanto maior for a sua altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Consequentemente, a temperatura de ebulição ela muda. Então, daqui em Pirassununga, que a gente está acima do nível do mar, a temperatura de ebulição da água não é exatamente 100 graus Celsius. Ela é menor. Tá? Não sei exatamente quanto que é, mas é menor que 100. Tá? Quanto mais você sobe, quanto mais você eleva, né? Quanto menor fica a pressão, menor também fica esse ponto de ebulição da água aí. Tá? Então, a mudança de fase, ela tem não só a ver com a temperatura, ela tem a ver com a pressão. Tá? Bom, o diagrama de fase, ele tem essa cara aqui. Ele tem na verdade, ele tem 4 regiões. 1, 2, 3, 4 aqui. O que é cada região? Bom, essa região de baixo aqui é o sólido. Opa! Essa região aqui é o sólido. Essa região é o líquido. E essa região aqui de baixo é o vapor. E essa região aqui, ó, é o gás. Mas vapor e gás tem diferença? Bom, tem, e a gente vai ver qual que é. Tá? É uma diferença bem pequena. Bom, então o que acontece? Aqui no meu gráfico, no diagrama de fase, eu tenho o eixo da pressão, que é o eixo Y, e o eixo da temperatura, que é o eixo X. Tudo bem? Vamos pensar primeiro no eixo da temperatura, que é o que a gente conhece pela transformação. Então, vamos supor que você está nesse ponto aqui do sólido. Tá? Esse ponto aqui, ele tem uma certa pressão e uma certa temperatura. Tudo bem? Vamos supor que você vai aquecer esse corpo aqui, aumentar a temperatura dele. Aí ele vai caminhar, então, na horizontal. Então, quando ele caminha na horizontal, ele muda a temperatura. Então, para a direita aqui, a temperatura aumenta, para a esquerda, a temperatura diminui. Então, caminhando na horizontal. Caminhar na vertical é pressão, mas vamos analisar na horizontal. Então, ó, o ponto, a substância está aqui nesse sólido, ele tem uma determinada pressão, uma determinada temperatura, e aí você vai aumentar a temperatura dele. Aumentou a temperatura, opa, chegou num ponto que ele vai passar para o líquido. Essa linha verde aqui é a linha de transformação de sólido para líquido. Tá? Nesse caso, ele vai sofrer fusão. Bom, aí ele chegou aqui e virou líquido. Se eu continuar aumentando a temperatura, ele cai aqui no vapor. Essa curva que eu fiz aqui em azul é a curva de vaporização. Tudo bem? Então, mexendo na linha horizontal aqui, eu estou alterando a temperatura. E as transformações ocorrem, né, do jeito que a gente conhece. Tá? Sólido para líquido para vapor. Se você voltar, né, vapor, líquido, sólido. Se você fizer mais aqui para baixo, ele vai sublimar direto. Tudo bem? Então, se você fizer aqui para baixo, ele vai passar de sólido para vapor. Você pega uma substância qualquer, pode ser até a água, por exemplo. Você diminui a pressão, você vai diminuindo a pressão local, vai chegar num ponto que a água ela vai passar, a pressão vai estar tão baixa que a água ela transforma do sólido para o vapor. Ela nem passa para o líquido. Mas é uma pressão baixíssima, quase vácuo que vai acontecer isso com a água. Tá? Algumas substâncias ela já faz direto, né? Na temperatura ambiente do sólido para o vapor. Tá? Só que se eu pegar uma pressão muito baixa, ó, se eu diminuir essa linha aqui para baixo, diminuindo a pressão, essa substância ela vai poder passar do sólido para o vapor direto, mudando a temperatura. Tá? Então, ó, eu tenho essa linha aqui, ó. Tá? Vamos supor que essa linha aqui seja de 1 atmosfera.
essa linha corresponda à pressão de 1 atmosfera, 1 atm, nível do mar. Tá? Então, essa linha de transformação aqui é na pressão atmosférica, na pressão de 1 atmosfera. Tá? Se eu diminuir a minha pressão, essa linha aqui toda ela diminui. E olha o que acontece, ó. Muda as minhas temperaturas de fusão e de ebulição. Olha só, quando eu tinha 1 atmosfera, eu tinha esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição. Quando eu diminuir essa pressão, a linha diminui toda. Então eu tenho agora esse novo ponto de fusão e esse novo ponto de ebulição. Mudou, ó. A temperatura era aqui, passa a ser aqui. Tá vendo, ó? A temperatura de fusão era aqui, ela passa a ser uma temperatura menor. A temperatura de ebulição era aqui, ele passa a ter uma temperatura menor. Então, se você diminuir a pressão, você diminui os pontos de fusão e ebulição de uma substância. A mesma coisa acontece se você aumentar a pressão, né? Você aumenta a pressão aqui, você altera os pontos de fusão e de ebulição. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Alguém ficou na dúvida? Tá? Que alterar, então, a pressão, você consegue alterar os pontos de fusão e ebulição. Tá? Então, se você pensar nessa linha que eu desenhei aqui, e aí você aumenta a pressão, essa linha sobe, mudam os pontos, diminui a pressão, essa linha desce, mudam aqui os pontos. Tá? Bom, mas aí eu consigo fazer essa transformação. Vai ficar no chão agora. Eu consigo fazer a mudança de fase também sem mudar a temperatura. Eu consigo transformar uma substância de fase sem mudar a temperatura, só eu mudar a pressão. Como que isso aconteceria? Vamos pensar, por exemplo, no caso da água. A água está na fase líquida. Tá? Não, vamos pegar no vapor. A água está na fase do vapor. Tá? Todas as moléculas estão livres ali, lembra do vapor? As moléculas estão livres, elas não têm praticamente ligação nenhuma, está cada uma indo na sua direção. Aí você vai aumentar a pressão desse vapor. O que é aumentar a pressão do vapor? Você vai comprimindo esse vapor. Aí você comprime o vapor. Você pega aquela massa de vapor e vai comprimindo. À medida que você comprime, essas moléculas elas vão ficando cada vez mais juntas. E aí elas passam a se ligar de novo. Tá? Então, sem você precisar mudar a temperatura, você consegue passar essa água do vapor por líquido. É só você espremer ela. Você espreme ela tanto que ela volta a virar líquido. Se você continuar espremendo, aumentando mais a pressão, essas moléculas vão ficar cada vez mais juntinhas uma da outra, elas vão ficar tão juntas que a ligação aumenta e ela vira na fase sólida, sem precisar, então, mexer na temperatura. Então, aí, no caso, eu vou mexer na pressão e ficaria a linha vertical. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma substância no vapor. Esse ponto aqui. Se eu aumentar a pressão dela, ó, ou se aumentando a pressão, ela cai aqui no líquido. Sem você mexer na temperatura. Ó, a temperatura aqui eu não mexi nela. A temperatura aqui eu não mexi. Então, eu só estou aumentando a temperatura. Aí, a pressão, aliás. Aumentando a pressão, ela vira líquido. Se você continuar aumentando, ela cai no sólido. Então, você consegue também fazer uma transformação de fase alterando a pressão, não só alterando a temperatura. Tudo bem? É que no nosso dia a dia, a gente não consegue alterar a pressão, né? É muito difícil a gente alterar a pressão. Você tem que ter máquinas, equipamentos para você poder alterar a pressão. Essa transformação para a gente não é muito comum. Tem um caso que dá para fazer isso, que eu vou explicar já, que todo mundo faz em casa, tá? Que você altera a pressão, tá? Mas no dia a dia é difícil a gente alterar a pressão. Por conta disso, a gente acaba só relacionando a transformação de fase com a variação de temperatura, que não é verdade. Tudo bem? Bom, então, o que no dia a dia a gente faz que altera a pressão? Tá? A gente usa a panela de pressão. O que a panela de pressão faz? Você coloca água ali dentro, junto com o alimento que você quer cozinhar, e aquela panela é selada. Tá? Ela fica fechada, ela só tem aquela válvula ali, que se a pressão aumenta, é a válvula de segurança, né?
E se a pressão aumentar muito, aí aquela válvula sobe e libera o vapor ali. Para não ter para não ter problema de aumentar a pressão demais. Tá? Se aquela válvula estiver travada, cuidado. Aquele negócio vai explodir. Tá? Então, todo mundo deve ter visto, não sei se alguém já viu, né? Se aconteceu com alguém, da panela de pressão explodir. Tá? A tampa vai até o teto e o fogão afunda. Tá? O negócio é brabo mesmo. Tá? Fora que voa feijão para a cozinha inteira. Então, o que acontece na panela de pressão? Quando você coloca o líquido ali e ele começa e você aquece a panela, tá? Aquele líquido começa a virar vapor. Quando a água chega nos 100 graus Celsius, ela começa a virar vapor. Só que acontece, aquele vapor ele fica preso ali dentro daquela panela, tá? E aí a pressão dentro da panela aumenta demais. Ela aumenta de tal forma que o ponto de ebulição aumenta também. Então, ó, quando você aumenta a pressão, tá? Quando você aumenta a pressão, esse ponto de ebulição ele muda. Por exemplo, seu ponto de ebulição está aqui. Você aumentou a pressão, esse ponto de ebulição ele passa a ser aqui. Então, a temperatura do ponto de ebulição ela aumenta. Então, a água que ela tem um ponto de ebulição, vamos colocar 100 graus Celsius, tá? A água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, dentro da panela de pressão, como a pressão ali está maior, o ponto de ebulição passa a ser coisa do quê? De 105 graus Celsius. Então, você vai ter água a 105 graus Celsius. Então, fica mais rápido para você cozinhar os alimentos. Você gasta menos gás de cozinha, né? Quando você quer cozinhar alguma coisa na panela de pressão. Você vai cozinhar um feijão ou um pedaço de aquelas carnes duras, né? Que você precisa botar na pressão ali para ela... colocar na pressão ali para ela conseguir dar uma amolecida, tá? Ou você vai fazer um legume, tá? Sopa de legume, por exemplo, também. Legume também você precisa fazer uma pressão boa para ele cozinhar legal ali dentro da água. Então você aumenta a pressão ali. Então a panela de pressão ela aumenta a pressão ali dentro, tá? Quando você aumenta a pressão ali dentro, o ponto de ebulição ele muda, o ponto de ebulição ele aumenta. Então você vai ter uma água no estado líquido numa temperatura maior que o normal. Ao invés de você ter água líquida a 100 graus Celsius, você vai ter água líquida a 105 graus Celsius. Então você consegue cozinhar os alimentos numa temperatura maior. Tá? Então a panela de pressão ela funciona com base aqui no diagrama de fases. Tudo bem? Bom. Bom, agora, nesse diagrama de fase aqui, eu vou ter dois pontos especiais. Qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é esse daqui. Ó. Você pode perceber que eu tenho esse ponto onde ele junta as três linhas. A linha de sublimação, a linha de fusão, solidificação e a linha de ebulição, vaporização, condensação. Tá? Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto triplo. Ele é uma temperatura e uma pressão muito específica, onde você vai ter a fase sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Tem que ser uma pressão e uma temperatura exata para isso acontecer. Tá? Para a água, isso daí vai acontecer numa temperatura de 0,0098 graus Celsius. Tá? Então, é quase 0 graus Celsius. Tá? E uma pressão de 0,006 atmosfera. É uma pressão baixíssima, é praticamente vácuo. Tá? E aí, nessa pressão e nessa temperatura, você vai ter a água no estado líquido, com o gelo boiando nela, e você vai ter vapor em cima dessa mistura de água com gelo. Tá? Então, quase toda substância vai ter isso daí, tá? E é bem exato nesse ponto aí, tá? Que você tem a mistura das três fases da substância, tá? Caso contrário, fora desse ponto, é só duas fases. Ou sólido com líquido, ou sólido com gás, ou líquido com vapor. Vapor, né? Não gás. Tudo bem? Então, aqui no ponto triplo. Tá. E o que vem a ser, então? Vai botar uma porcaria. Agora a gente tem esse outro ponto aqui, né? Que a gente vai falar da diferença de vapor para gás. Tá? Qual que é a diferença do vapor para gás? O vapor, tá?
se você mexer na pressão dele aqui, ó, ele facilmente vai virar líquido. Tá? Você aumentou a pressão do vapor aqui, ele vira líquido. Acabou. Agora, e o gás? Olha o gás aqui, ó. O gráfico, né? O correto é ele parar nesse ponto aqui. É o mais correto. O gráfico de vocês aí, na verdade, esse ponto, ele vai, esse gráfico ele continua lá para o alto, ele sobe bastante. Tá? Quando a substância estiver no gás, se você aumentar a pressão dela, tá? Ela não vai conseguir voltar a ser líquido. Até consegue, mas essa curva aqui, ela vai fazer um negócio bem maluco, ela vai ficar quase reta. Tá? Esse ponto aqui, depois que ele chega aqui no ponto que a gente chama de ponto de temperatura crítica, esse ponto aqui é temperatura crítica. Esse gráfico ele vai fazer praticamente assim, ó. Sobe pra caramba. Tudo bem? Então, na maioria das situações aqui, ó, você aumentando a pressão, você não vai ter a mudança de fase. Então, o vapor, quando você aumenta a pressão, ele vira líquido. O gás, quando você aumenta a pressão, ele não vai virar líquido, ele vai continuar sendo gás. Ele até vai virar líquido, mas você vai ter que aumentar muito a pressão, tá? Vai lá pro altão e diminuir aí um pouquinho a temperatura, senão ele não vai conseguir. Tudo bem? Então, vai ter que aumentar a pressão, muito a pressão, para você conseguir essa transformação aí. Tá? Então, essa é a maior diferença do vapor para o gás. Tá? Então, o vapor aumentou a pressão, vira líquido. O gás aumentou a pressão e não vira líquido. Exceto se você aumentar muito essa pressão. E ter que, talvez, diminuir também um pouquinho essa temperatura aí. Para ele poder cair nessa linha aqui, ó. Essa linha, essa reta aqui, aliás, né? Ela tem um coeficiente angular muito alto. Então, ela é quase vertical, né? Essa linha aí. Tá? Então, você tem que aumentar muito a pressão e diminuir, na maioria dos casos, diminuir um pouquinho a temperatura para ele poder virar líquido de novo. Tá? Então, essa é a diferença. Inclusive, todo mundo já viu lá o gás de cozinha. Tá? Se você pegar o botijão de gás, pega o botijão de gás, quando ele estiver cheio, lógico, chacoalha ele. Você vai escutar um líquido lá. Você vai escutar o líquido mexendo ali dentro. Mas não é gás? Por que tem líquido ali dentro? Tá? O nome do gás de cozinha, a gente chama ele de GLP. Mas na verdade está errado, né? Gás liquefeito de petróleo. Tá? No caso ali, não seria um gás liquefeito, né? Deveria ser um vapor liquefeito. Porque você pegou o vapor e você espremeu ele ali dentro do botijão. Você espremeu ele ali dentro e ele virou líquido. Então, por isso que quando você mexe no botijão de gás, você vai escutar líquido ali dentro. Tá? Porque você colocou aquele gás ali dentro com tanta pressão que ele volta a virar líquido. Aqui, na verdade, é vapor que você está colocando, não é nem gás, né? Tá? Porque se fosse o gás, você não conseguiria fazer isso na temperatura ambiente. Uma pressão tão grande assim na temperatura ambiente para fazer aquele gás voltar a ser líquido. Então, ali seria vapor mesmo dentro do botijão de gás. Então, dentro do botijão de gás, nós temos líquido de petróleo. Então, o gás, né? O gás de petróleo, na verdade, correto. O gás de petróleo na forma líquida. Ali dentro do botijão. Aí, a hora que você liga ali a chavinha do fogão, você diminui a pressão ali dentro e escapa um pouquinho você diminui um pouquinho a pressão e aí esse líquido volta a virar gás. Você diminui um pouquinho a pressão. Tá? E aí, à medida que você deixa aberto ali, vai diminuindo a pressão dentro daquele botijão e mais líquido vai virando gás ali dentro da sua do sistema ali do fogão, né? Tudo bem? Certo? Certo, senhor. Não, até agora não, senhor. Tá. Bom, esse diagrama que eu coloquei aqui é um diagrama genérico de fases, tá? Só que eu tenho algumas substâncias, inclusive a água, tá? Que a transformação ela é um pouquinho diferente.
Tá? O diagrama de fase da água é um pouquinho diferente. Inclusive, essa curva aqui que eu usei de exemplo, para a água ela é diferente. Né? Do vapor virar líquido que vira gás. Tá? Até dá certo com a água, mas é um pouquinho diferente. Vamos lá. Vamos desenhar o da água aqui. Vamos lá. A curva de sólido e líquido da água ela é um pouquinho mais para a esquerda. Tá? Por que isso acontece? Tá? Isso acontece por conta da ligação química, da ligação das moléculas de água. Então aqui, ó, o sólido, se a gente aumentar a pressão dele, a água volta a virar líquido. Tá? Então, o vapor, você aumenta a pressão da água, ela vira líquido. O sólido, se você aumentar a pressão, ele também vira líquido. Tá? Isso acontece por conta das ligações das moléculas de água. Tá? Quando você pressiona a água, tá? Você acaba quebrando as ligações dela. E ela vira líquido de novo. Tá? Então, a água e algumas outras substâncias, elas têm esse gráfico aqui de diagrama de fases que é um pouquinho diferente. Tá? Deixa eu ver se tem na apostila aqui as substâncias, mas acho que não chega a falar. Na verdade, ele coloca só o diagrama de fases da água aí, né? Ele não coloca de outras substâncias na apostila de vocês. Ele coloca só o da água, que ele é mais tortinho para cá, né? Tudo bem? Então, a água ela tem esse comportamento anômalo aí, tá? Ela aumentou a pressão, ela vira líquido, tá? Tem até um experimento na apostila que dá para fazer, eu consegui fazer uma vez, tá? Mas bastante trabalhoso, você precisa de uma barra de gelo muito grande, tá? Você pega uma barra de gelo, pega uma barra de gelo aqui, né? Tá? Eu consegui fazer uma barra de gelo usando um freezer ferradão e uma caixona, era tipo um paralelepípedo grande assim, né? Consegui, botei no freezer lá e deixei dias ali para ela congelar completamente. Aí o que você faz? Você pega essa barra de gelo e vai passar um fio aqui e aqui, um fio de cada lado, né? E aqui você coloca alguma coisa para fazer peso, tijolo, uma coisa assim, tá? O que acontece? Esse fio aqui, aos poucos, ele vai penetrando no gelo. Ele entra no gelo e ele fica aqui dentro do gelo, esse fio, esse arame. Tá? Por que isso acontece? Porque nesse ponto aqui que o arame está fazendo pressão, tá? A água volta, vira líquido. A água vira líquido, o arame desce. Só que daí, assim que o arame passa, essa água que está em cima está numa temperatura abaixo de zero por conta do gelo, né? Que você acabou de tirar do freezer. E aí ele volta a congelar. Então, esse fio ele vai entrando dentro do gelo. Ele não vai cortar o gelo no meio. Ele vai entrando aqui até que ele cai fora do gelo. O gelo fica inteirinho.
Tá? Ele vai cortando o gelo, tá? Só que o que ele cortou derreteu e congelou de novo, e até que ele cai e o blocão de gelo fica ali. Tudo bem? Então, isso acontece na patinação também, né? O patinador, o atrito do patinador com o gelo, ele diminui também por conta da pressão. Tá? O patins, ele faz a pressão ali no gelo, tá? Aí derrete a água ali onde ele está fazendo a pressão e ele diminui um pouquinho ali o atrito, né? Assim que ele passa, aquela água, ela volta a congelar. Tá? É o mesmo princípio. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de diagrama de fases aqui. Bom, outra coisa que a gente tem nas mudanças de fase é o que a gente chama de sobrefusão. Tá? O que é a sobrefusão? Sobrefusão é quando você coloca uma substância para congelar e essa substância ela acaba diminuindo a temperatura sem necessariamente congelar. Tá? Então, você colocou alguma coisa na geladeira para congelar e ela vai diminuindo a temperatura. Ela diminui, por exemplo, para menos 5 graus Celsius, ela não congela. Ela fica continua na fase líquida. Então, a sobrefusão é quando a substância está abaixo da temperatura dela, sem ela mudar de fase. É o que acontece com a água. Água não, qualquer substância. Na verdade, eu falei água, pensei numa outra coisa e falei água. Tá? Então, a sobrefusão é quando a substância está numa temperatura abaixo da fusão dela, só que ela não sofreu a fusão. Tá? Ela está ali paradinha. Quando você coloca a mão ali, você movimenta aquele negócio, ele vai mudar de fase bruscamente. Então, tá aquela água líquida ali bonitinha, a menos 5 graus Celsius, por exemplo. Você botou a mão ali, ela congela na hora. Você tirou do equilíbrio, ela congela na hora. Tá? Com a água, é um pouquinho difícil de acontecer isso. No dia a dia, é mais fácil a gente ter com uma cerveja. Tá? A cerveja tem um líquido dentro dela, e por conta das substâncias, né, que compõem a cerveja, você consegue ver esse fenômeno mais facilmente. Então, muitas vezes a pessoa vai lá para congelar a cerveja mais rápido, ela coloca no freezer. Para gelar a cerveja mais rápido, ela coloca no freezer, e às vezes fica tempo demais. Aí a pessoa abre o freezer ali, tá aquela cerveja bonitinha, ele pega de qualquer jeito a cerveja, ela abre a cerveja, a hora que vai virar, ué, tá tudo gelo ali dentro. Não tá líquido mais, tá gelo. A cerveja congelou. Só que no momento que você olhou no freezer, você tirou ela do freezer ali, ela estava na fase líquida. A hora que você movimentou ela um pouquinho brusco, ela já congela inteira. Vira raspadinha de cerveja. Tá? Então, se você não tirar com cuidado dali, fizer um movimento brusco, ela vai congelar na hora. Então, por isso que o pessoal fala, você tira com cuidado, você pega no gargalo, né, para você não trocar o calor dali direto com a cerveja, tá? Você põe com cuidado ela fora, você tem que até dar um tempinho ali para ela não congelar. Mas se você pegar e tentar abrir aquele negócio na hora, fazer aquele movimento todo brusco de abrir tal a lata ou a garrafa, ela vai congelar tudo na hora. Tá? E perdeu a latinha. Tá? Então, o que aconteceu ali foi a sobrefusão do líquido da cerveja, do álcool mais da água ali que está dentro da cerveja. Tá? Então, ali acontece a sobrefusão. Tudo bem? Isso aí dá para acontecer também no contrário. Tá? Você ter a água acima de 100 graus Celsius. Tá? É bem difícil também. Tá? Mas também dá. Por exemplo, você coloca água no micro-ondas, tá? E aí essa água, ela aquece. Tá? Ela vai aquecer e ela pode ficar acima de 100 graus Celsius essa água aí. Aí você vai pegar naquela água, ela vai virar vapor bruscamente. Então ela vai explodir ali. Vai quebrar, vai perigoso. Ela vai quebrar, vai quebrar o copo, vai voar vapor para tudo quanto é lado. Para fazer chá, você esquentar água no micro-ondas para fazer chá?
Então. Mas assim, o micro-ondas, ele tem aquela rotação, né? Então, como ele está ali em movimento, dificilmente vai acontecer isso dentro do micro-ondas, tá? E o micro-ondas também é muito difícil conseguir aquecer a água dentro do micro-ondas até 100 graus Celsius, tá? Você tem que deixar bastante tempo ali e é mais fácil, acho que, o teu micro-ondas queimar do que você conseguir deixar a água dentro do micro-ondas acima de 100 graus Celsius, tá? Mas, e fora que o micro-ondas ele roda, né? Faz aquele movimento de rotação, então aquele líquido ele não fica parado, né? Ele tem aquela força centrífuga nele ali, então ele não vai ficar parado. Então, é muito difícil. Mas se você fizer um negócio sem deixar rodar e deixar ali bastante tempo para essa água absorver bastante, pode acontecer que em algum momento aquilo lá exploda. Tá? Ele vai acabar explodindo ali. Tudo bem? E pode ser pior, né? Ele pode explodir a hora que você vai abrir e pegar ali, né? É perigoso, vai machucar, tá? Se ele não explodir enquanto estiver ali dentro, tá? Então dá para acontecer, bem mais raro, é um pouco mais difícil, tá? Do que você fazer com a cerveja no freezer. Tudo bem? Então, esses estados aí, eles acontecem quando você está com a substância em repouso, tá em repouso e você faz essa variação de temperatura lentamente, tá? Então, se você fizer a brusca, né, aí não dá. Não dá. Essa mudança de temperatura tem que ser bruscamente, lentamente para fazer esse estado de fora do padrão aí, de desequilíbrio. Tudo bem? Bom, para finalizar, então, ele fala um pouquinho de umidade relativa do ar, tá? Esse negócio de umidade relativa, tá? Olha, eu nunca vi nenhuma prova de nada, tá? Prova de vestibular, essas coisas, prova militar, só se cair alguma prova assim, que o pessoal puxa bastante no conteúdo. Normalmente as provas da Marinha, que o pessoal puxa bastante nos conteúdos mais, mais underground, assim, né? Os conteúdos que são mais escondidos, assim, né? Que quase não aparecem, tá? Então, o que seria a umidade relativa do ar? É a densidade do vapor de água no ar e a densidade máxima que essa do vapor de água, tá? Então, seria a densidade do vapor no ar, vapor, e a densidade máxima de vapor. Aqui na apostila ele coloca esse valor. Aqui, ó. O ar ele pode conter no máximo 17 gramas por metro cúbico. Tá? O ar ele vai conter, essa densidade máxima aqui, essa densidade máxima é 17 gramas por metro cúbico. Então o ar ele consegue reter, né? Ele consegue ter no ar 17 gramas por metro cúbico de vapor de água. Acima disso daí, aí ele já começa a virar líquido. Aí o ar fica úmido. É tipo uma neblina, assim, né? A densidade do ar na neblina é muito alta, né? Por isso que fica toda aquele, não é fumaça, né? Seria aquele vapor de água ali, né? Tá? Então, a densidade máxima de vapor quer dizer que tem 17 gramas por metro cúbico de água, tá? Tudo bem? Então, a chuva também, né? Na chuva, a densidade de vapor no ar é maior que a densidade máxima de vapor. Nas nuvens ali antes de chover, tá? Então, vamos supor, se tiver 17 gramas de vapor de água no ar, 17 dividido por 17 dá 1. Então, seria 100% de densidade de vapor de água no ar. Se isso aí for acima de 100%, aí essa umidade começa a cair. Que daí seria a chuva, né? Tá?
E aí, se estiver acima desses 17 gramas por metro cúbico, tiver 18 gramas por metro cúbico, você vai ter 1 grama por metro cúbico que vai virar líquido. E aí ela cai, ela condensa. Tudo bem? Esse capítulo aí não tem nenhum exercício resolvido. Vamos ver alguns exercícios aí pra gente fazer? Vamos pegar a questão, o exercício conceitual, né? O verdinho, esse aqui não tem azulzinho. Vamos pegar esse 3 da Rafa aqui. Vamos lá. O gráfico abaixo representa o diagrama de fase determinando a substância. De acordo com da análise do gráfico, conclui-se que. Vamos lá. Aumentando a pressão e mantendo a temperatura constante em T1, ocorrerá a vaporização da substância. Então vamos marcar aqui, ó, as regiões. Então, ó, é sólido, líquido, vapor e gás. Então ele falou que se eu estiver em T1, T1 tá para cá, né? Se eu estiver em T1 e aumentar a pressão e manter a temperatura constante, vai ter a vaporização. Então vamos lá. Eu estou aqui em T1. Eu aumentei a pressão e mantive a temperatura constante. Eu passei do vapor para o sólido. Ocorreu sublimação. Não foi vaporização. Então a A está errada. A B. A temperatura T3 é possível liquefazer essa substância. Tá? Antigamente, pessoal, falava-se da diferença de condensação e liquefação. A condensação seria do vapor para o líquido. A liquefação do gás para o líquido. Tá? Mas não tem mais muito essa diferença hoje em dia. Tudo bem? Então, a temperatura T3 é possível liquefazer a substância. Então, aqui, ó, se eu aumentar a temperatura T3, eu não vou chegar na linha aqui da temperatura crítica. Na temperatura de mudança de fase. Então, aumentando a T3 é possível liquefazer a substância. Não é. T3 não é. Meu gráfico para aqui, né? Tá? Lembra que é possível? Mas é muito difícil. Você tem que aumentar muito a pressão para você conseguir fazer isso daqui. Tá? E provavelmente você vai ter que diminuir um pouquinho ainda a temperatura. Tudo bem? Então, para esse gás virar vapor, para esse gás virar líquido só na pressão, é muito difícil. Praticamente impossível. Tanto que aí ele parou a curva ali. Tá? Então, tá, na B não é possível. Tá? Nem se considera possível transformar o gás em vapor. É muito difícil mesmo.
Tá? Sob a pressão PT e temperatura T0, a substância apresentará pelo menos a fase líquida. Pressão PT a temperatura T0. Seria aqui, né? Esse ponto aqui, ó. Ela vai estar só no gás nesse ponto aqui. Se fosse PT com TT, né? Com pressão tripla, com temperatura tripla, que seria aqui, aí tudo bem, você pode ter líquido ali. Mas nesse ponto aqui é só vapor. Só vapor, então não tem líquido. T. Com a pressão mantida em P1 e variando a temperatura de T1 a T2, a substância sofrerá duas mudanças de estado. Então tá aqui, ó, P1. Eu vou variar a temperatura para T1, voltando, aí passo de líquido para sólido e vou para T2. É que meu gráfico não ficou legal, né? Era ficar um pouquinho mais para cima aqui, ó. Mas se você traçar a reta, você vai ver que ela consegue ficar embaixo dessa curva aqui. Tá? Então daí vai passar de líquido para vapor. Tá? Vai ficar um pouquinho mais aqui assim essa curva, né? Ele vai ficar bem aqui embaixo. E ficaria aqui embaixinho assim, ó. Tá? Meu gráfico não ficou legal. Então, você está em P1, diminui a temperatura, o líquido vira sólido. E aumentou a temperatura, o líquido vira vapor. Então, o nosso D está correto. Tá difícil canetar hoje. Tudo bem? Dúvida aí? Não, senhor, tranquilo. Não. Pessoal, diagrama de fase é isso daí mesmo, tá? É analisar gráfico e as transformações aí. Então, esse é o que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Nossa, tem todos uns textão esses exercícios aí. Pega o 15 do amarelo, o último do amarelinho ali. Quinze do contextualizado. Tentem fazer ele aí. Senhor, a letra B que está incorreta? Ó, A letra B? B. Uhum. O ponto Z não estaria no estado líquido? Sim, eu também acho que a B tá incorreta. Isso. Essa aí mesmo. Senhor, o Y tá no estado gasoso, né? Agora o ponto Z tá no líquido, né? O Y é vapor. É, vapor, vapor. Isso. E o Z é líquido. Não tem nem parte crítica aí. Bom, então é isso aí. Tá? Então ele pede para analisar o gráfico e analisar os pontos. Então o item B está errado. Tá? Porque no item B ele fala que a água está na fase gasosa, no ponto Z. O ponto Z ele está no meio da forquilha aí, ó. O meio da forquilha é o líquido. Tá? Então o Z é líquido, não é gás. Tá? O gás seria
para a direita ali, é bem mais para frente desse gráfico aí, né? Esse gráfico vai até 100 graus Celsius. Seria mais para frente ainda. Tá? Bom, então acho que agora a gente cobriu todo o conteúdo dessa apostila aí, tá? Só faltou a gente dar uma olhada nos exercícios, nos capítulos que tem só exercícios, tá? Eu vou dar uma retomada agora no capítulo 10, que é de dilatação. A gente já viu dilatação, vamos só relembrar da formulinha e fazer um exercício aí para a gente relembrar dele. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a dilatação, esse capítulo aqui é dilatação linear e superficial, tá? A volumétrica provavelmente está no volume 3, tá? Junto com a dilatação dos líquidos, tá? Quem precisar relembrar alguma coisa também, tá tudo lá no CLES, né? Nossas aulas tudo lá no CLES. Então, na dilatação, você imagina assim, que a gente tem uma substância, uma barra, né? Vamos falar da linear primeiro. Tem uma barrinha, né? Barra tem um tamanho L0, numa temperatura inicial T0. Tá? E aí você vai aquecer essa substância, essa barrinha. O que acontece quando você aquece a barrinha? As moléculas dessa barrinha, elas começam a vibrar. Quando elas começam a vibrar, elas ocupam mais espaço. Ocupando mais espaço, elas vão ter que, o corpo vai ter que aumentar de tamanho para comportar essa mudança, essa variação de tamanho. Então a gente fala que o corpo ele dilata, ele aumenta de tamanho aqui, ó. Temperatura final. Aqui eu tenho um comprimento final. E esse pedacinho aqui, a gente chama de ΔL, que é a variação de comprimento. Então você aumentou a temperatura, as moléculas elas começaram a vibrar mais. Elas começaram a ocupar mais espaço. Consequentemente, o corpo ele vai aumentar de tamanho também. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, esse ΔL, ele é o comprimento inicial, vezes um coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Tá? Então, esse alfa, ele era medido em graus Celsius elevado a -1. Essa é a unidade do alfa, graus Celsius elevado a -1. Tá? Então, esse -1 ele não entra em conta nenhuma, tá? É só a unidade do alfa. Tá? Então, o comprimento, que unidade a gente usa para o comprimento? Você pode usar qualquer unidade, desde que você use a mesma. Você colocou centímetro aqui, você põe centímetro aqui. Você põe metro aqui, você põe metro aqui. A temperatura. Bom, normalmente a gente usa o grau Celsius elevado a -1. Então a temperatura tem que estar em graus Celsius. Pode ocorrer de aparecer um exercício, o cara vai lá e coloca Kelvin elevado a -1. Nesse caso, você tem que usar Kelvin. Se aparecer graus Fahrenheit elevado a -1, você tem que usar Fahrenheit. Tá? O Paulo não sou eu? Senhor, você. O Paulo deu uma zoada aí. Então tá, agora você faz a chamada aí. Tô perdido nesse chat aí. Quem vai fazer? Quem vai fazer a chamada agora? Eu, Paulo? O outro Paulo ou a Paula? A Ô, Paula. Paulo, eu ou você? Foi o outro Paulo, zoando. Agora eu acho que esse outro Paulo tem que fazer a chamada, só para ver se ele faz. Também acho. Pode começar, Paulo César, a fazer a chamada.
Como não tem microfone, está usando o CPU? Mas é só pegar o chat, é só pegar as pessoas aqui e tirar um print, ó. Quer ver? Deixa eu tentar. Cara, não perdi o botão errado. Saca. É, senhor, mas tem gente que fica dormindo e não responde, entendeu? Ah, Paulo, tem gente que só conecta e sai, já várias vezes. então tá, vai fazendo aí, Paulo. Presente. Maria Eduarda Tavares. Eu. Maria Eduarda Lima respondeu. Tô perdido nesse chamado aí, viu? Todos estão presentes, professor. Ah, beleza. Paulo, obrigada. Os dois Paulos, obrigada. Vamos lá. Semana que vem eu vou levar de fazer isso aí no meio da aula, então. Vamos lá, continuar então. Bom, então, a dilatação linear, né, é uma única direção. Né? Você vai pegar uma única linha. Então, seria uma barra, um fio, tá? Quando a gente fala de dilatação linear, é quando o comprimento ele é muito mais influente na dilatação do que as outras duas dimensões. Então, por exemplo, aqui é um cabo, né? Então, ó, o comprimento dele é muito mais relevante do que as outras duas dimensões aqui, né? Tá? Então, nesse caso, a gente usa a dilatação linear, quando o comprimento ele for muito mais relevante. Tudo bem? Bom, e aí a gente tem a dilatação superficial. A dilatação superficial é quando você tem duas dimensões que são mais relevantes. Então aí você vai ter você tem essa região aqui, que é o ΔA, né? Variação da área. A gente tem a área inicial, tá? A área final aqui,
Só que a gente tem essa variação da área aqui, né? Tá? Então seria como nossa apostila aqui, né? Tá? Essas duas dimensões é maior do que essa daqui. Então, as dimensões aqui de largura e comprimento é maior que a grossura dela aqui, né? Tá? Eu acho que a nossa apostila não vai dilatar, né? Se for esquentar ela, ela vai provavelmente pegar fogo. Então aqui é a mesma coisa, ó. Então o meu ΔA é a área inicial vezes um beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT, tá? Lembrando que o beta, ele é 2 vezes o alfa. O coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá? Vamos pegar um exercício para a gente fazer, só para a gente relembrar. Vamos dar uma olhada no exercício resolvido 3. Exercício resolvido 3, página 276. Vamos lá? Só para a gente relembrar aí, a gente já finaliza. Ó, o orifício de uma panela de ferro a 20 graus Celsius tem 10 centímetros de área. 10 centímetros quadrados de área. Tá. Se o coeficiente de dilatação linear do ferro é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5, qual será a área desse edifício na temperatura de 270 graus Celsius? Então, a chapa, ela tem um buraco dentro dela. Quando você aquece a chapa, o buraco ele dilata como se fosse da própria material. Tá? Então, se você aquecer a temperatura aqui, a chapa aumenta de tamanho, o buraco também aumenta de tamanho. E a proporção de aumento do buraco é como se fosse um pedaço da própria chapa. Então, se você pegar o buraco dessa chapa e a plaquinha circular que você tirou dessa chapa aqui, as duas, quando dilatar, vai chegar no mesmo tamanho. O buraco e a plaquinha redonda que você tirou. Tá? Então, o comportamento do buraco aumentando é o mesmo da plaquinha redonda aumentando. Tá? Ó, como é superfície, eu vou usar o beta. O beta é 2 vezes o alfa. Vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, ó, ΔA igual a A0 vezes beta vezes ΔT. Meu ΔA é a área inicial, que é 10, vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes temperatura final menos inicial. Final menos inicial. Aqui vai ficar 24 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 250. 24 vezes 250, vou fazer aqui. 6.000. 6.000 vezes 10 elevado a menos 5. Lembra que isso daqui é a mesma coisa que eu fizer 6.000 dividido por 10 elevado a 5. 6.000 dividido por 10, 100.000. Tá? Então, esse 10 elevado a menos 5 é dividido por 100.000. Então, corta, corta, corta. A variação da área vai ficar 6 dividido por 100, que é 0,06 centímetro quadrado. Tá? Você poderia voltar a vírgula aqui também, né? 10 elevado a menos 5 são 5 casinhas voltando. Então, 1, 2, 3, 4, mais uma aqui fica 0, né? 0,06. Só que ele perguntou da área final. Tá? Então, o ΔA
é a área final menos a área inicial. Então, eu vou tirar aqui a minha área, é a área inicial mais o delta A. Então, a minha área final, ó, passa isso aqui para cá positivo. A minha área final é a minha área inicial mais a variação. Então, vai ficar 10 mais 0,06, 10,06 centímetros quadrado. Tudo bem? Dúvida aí? Não, senhor, de boa. Então, beleza. A gente já tinha lá tudo aí, tá? Só para a gente lembrar aí, para finalizar essa apostila, tá? Semana que vem a gente já parte para a apostila 3, tá? Quem não pegou, pega ela aí, inclusive eu, tá? E é isso aí. Então, ó, vai dar o nosso horário aqui, daqui a pouco vocês têm aula com o próximo professor. Então, valeu pela aula aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu, senhor, pela aula. Até semana que vem. Falou, Valeu, senhor, pela aula.